das igrejas evangelísticas utilizam é o meio conversionista, né? Você faz o evangelismo para a conversão de pessoas para a nossa fé, né? Sempre uma tratativa de convencimento conversionista. É o normal, é o mais tradicional mesmo. E aí o método que perdurou anos no Brasil e que até hoje tem sua valia, apesar que o Ivan ele vai trazer na quarta-feira aí uma questão de panfletagem com evangelismo, o que deu certo no passado e sempre dá certo hoje, isso é muito interessante, a contextualização disso tudo. Mas como que funcionava a evangelização de modos tradicionais, de modos massa, né? Sempre era algo que é visto, sempre o visual era muito perceptível. E aquilo que era do cenário, aquilo que era sempre muito, né, muito identificável a longe, né? Por exemplo, você ia para ruas, espaços sempre abertos, praças, quadras e tudo isso mais, e aí era o chamado igreja em saída, né? O eclésia, igreja em saída, e aí você ia para fora das quatro paredes e aclamações muito evidentes, ou seja, a voz sempre alta, nunca uma voz baixa, nunca uma voz temperada, né? Sempre as vozes o mais alta possível, até por uma questão acústica, obviamente, sempre com caixas de som, cartazes, coisas que sempre, né? Essa questão mais extravagante e o que o Brasil pede, né? Porque o Brasil em si tem um perfil de país extravagante, né? Então isso coincidia muito, dialogava muito, né? E tanto abordagens individuais como coletivas era sempre naquela clara tentativa de conversão rápida, aquela aceite Jesus, ele vai mudar, o pedido era sempre muito rápido. Mas nisso, aonde que o discipulado ele pode ser uma ferramenta, aonde o discipulado pode ser uma alternância nisso, onde o discipulado pode entrar na somatória, onde o discipulado pode ser encaixado nisso, né? E como se entender isso na praticidade? Fazendo como Jesus fez, que enquanto em muitos momentos as suas conversões eram em massa, também havia as conversões na conversa sem o chamado à conversão. Uma conversão no exemplo, a conversão na conversa, da escuta, que é algo que tanto nos falta, do aconselhamento, do diálogo, né? do pontuar, do opinar sobre coisas da vida, sobre coisas do governo, sobre coisas da sociedade, pautas educacionais, pautas culturais, pautas sociais, pautas econômicas. Isso tudo são caminhos que nos geram aproximação, e a minha fé ela pode ser demonstrada não necessariamente pelo meu apelo, mas pela minha moral, pela minha ética, né? São caminhos que eu gostaria de levantar aqui para pensarmos juntos, para avançarmos juntos, né? Esse apelo muito rápido, o imediatismo que tanto funciona, nem sempre é uma alternativa tão interessante para determinados grupos. Tudo que é muito imediatista comigo, eu já fico meio irritadiço, assim, né? Então, são meios que nós precisamos sempre colocar em pauta. É claro, e é bem verdade, né, que as pregações em massas das ruas muito serviram. Por exemplo, eu vou dar o maior nome disso, recente no sentido 100 anos, tá? Que dado uma historicidade de bilhões de anos da Terra, né? Bilhões. O Billy Graham, né? O Billy Graham e o Jimmy Swaggart foram pessoas que levaram tantos a Cristo, que você pode ver pessoas um pouco mais velhas, a partir dos 40, 50, geralmente você vai encontrar um grupo muito significativo de pessoas que dirão que aceitaram Jesus em massa.
ou com um ou com outro, ou com um nome muito semelhante, né? Isso é muito interessante. Mas o nosso convite está na intimidade. O nosso convite hoje está na escuta. Às vezes falamos tanto e ouvimos tão pouco. Às vezes somos agentes tão ativos e tão pouco passivos, sabendo que Cristo é o Cristo da escuta. Quantas vezes Cristo escutou? Quantas pessoas tinham a liberdade de falar com Ele, né? As pessoas se sentiam muito à vontade com Ele, até de gritar, falar problemas para Ele. Na primeira vez já falar da filha endemoniada, na primeira vez já falar do filho possesso, na primeira vez já falar que não tinha fé mesmo, na primeira vez já falar, eu estou com coisa escondida aqui, o Senhor pode me curar. Isso é fruto de escuta. Isso é fruto de alguém que tem a liberdade de se abrir. A conversão, ela não está apenas no apelo. A conversão está na vivência, no exemplo. Alguns eu posso ganhar em um dia. Isso era a parábola do bom samaritano, que produz muito rápido, mas as sementes, as aves dos céus em logo lhe tragam. Outros crescem, mas são em pedregulhos, não tem raiz, e o primeiro sol vem, queima e morre. Outros até crescem, mas entre espinhos e as coisas da vida sufocam. Mas quando é granjeado em boa terra, às vezes pode demorar, e demorar bastante, porque às vezes pode estar aprofundando raízes, e pode estar saindo daí um grande homem ou mulher de Deus. Tempo. Jesus não era alguém com pressa. Os discípulos tinham pressas. Em vários momentos você vê uma tentativa de antecipação do triunfo de Cristo. Mas é porque eles não entendiam qual seria o triunfo. Às vezes as pessoas aceleradas demais é porque não sabem aonde querem chegar. E para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Que dó, que pena. Bom, este é o primeiro meio, o meio evangelizador. O segundo meio, vai aparecer aí na tela, é o meio... Ah, é verdade, sou eu, né? Desculpa. É o meio missionário. É o meio de missão. Obrigado. Pode voltar aqui. Pode ser o meio que chamamos de meio missional, né? E o que seria este meio missional? Agora vem uma questão que isso será reforçado na quarta-feira pelo Ivan. Qual a diferença de missão e evangelismo? Alguns dizem o seguinte, é a mesma coisa, só muda a terminologia. Outros dizem, evangelismo é o que eu faço no meu bairro, missão é o que eu faço fora do meu bairro. Não, né? Eu posso fazer evangelismo na África, se eu quiser, na Ásia. Estou fora do meu bairro, fora da minha cidade. O evangelismo é a característica conversionista. É a característica de eu ganhar almas, de eu converter pessoas, de eu expor, de eu trazer à tona o evangelho, as boas novas, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Cristo, a salvação rápida, o livramento que Deus tem para a sua alma, o parente remidor, aquele que te cura, te liberta agora de todos os seus problemas. Isso é evangelização, que pode ser feita de diversos modos. A missão é o guarda-chuva como um todo. O evangelismo é um tipo de missão, está dentro da missão, mas a missão é muito mais ampla. E começa pelo fato de que a missão não é nossa, a missão ela é de Deus. E missão de Deus, a missão Dei, a missão de Deus é o que Deus está fazendo no mundo. É o que Deus está fazendo na sua criação. Entendemos que Deus é um ser missionário porque foi o primeiro a ir atrás das almas perdidas. Ele foi atrás de Adão. Adão, aonde tu estás? Né? Aí, além de ir atrás das almas perdidas, ele envia, porque ele é um ser enviador. E o Deus Pai enviou o Deus Filho aos homens também atrás das almas perdidas. E o Filho também fez como o Pai. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Né? E aí o Deus Pai e o Deus Filho, o Deus Pai que havia enviado o Deus Filho, agora o Deus Filho sobe ao Pai e juntos
o Deus Pai, o Deus Filho, enviam o Deus Espírito Santo às almas perdidas. E o Deus Espírito Santo, ele vem atrás dos pecadores e dos santos. Ele vem atrás da igreja, ele vem atrás das almas que o clamam, ele vem atrás das almas que o pedem, ele vem atrás das almas que precisam. Mas ele só vem atrás dos santos porque ele batiza com o Espírito Santo. Não, isso é uma faceta, isso é uma parte dele. Ele batiza com o Espírito Santo aqueles que se santificam, mas não só. Esta é a função dele. A função dele é conversionista, é o chamado ao evangelho. E o chamado do evangelho gera o que? A conversão. E a conversão, ela tem duas etapas: fé e arrependimento. Arrependimento e fé. Não existe fé sem arrependimento e não existe arrependimento sem fé. Aquele que se arrepende está numa obra do Espírito Santo, que está numa obra do Filho, que está numa obra do Deus Pai, logo está na missão de Deus.